E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América. Cheguei agora finalmente para fazer o vídeo referente a toda essa história sobre Jerusalém, tá bom? É importante, gente, que entenda o seguinte: da mesma forma que eu afirmei nos meus vídeos que quem está defendendo não são pessoas que são donas da verdade, da mesma forma eu também não sou, tá ok? Eu vou apresentar para vocês aqui um contraponto que eu espero que possa ajudar vocês ou a sustentarem as suas posições ou a entenderem que devem mudar de posição em relação a esse assunto. Mas fica a critério de cada um, isso é normal. Vamos esclarecer o seguinte primeiro: esse vídeo precisará tratar do assunto sob dois prismas, um político e o outro religioso. Primeiro, prisma político, ok? Teve algumas pessoas que comentaram em meus vídeos anteriores sobre o assunto que não, que o presidente fez que tinha que fazer porque existe uma lei desde 1995 e tal. Gente, isso aí eu falei no meu vídeo, tá? Então, ou seja, não estão trazendo nada de novo nesse aspecto. A lei aprovada no Congresso em 1995, eu informei isso lá no meu vídeo, tá? Então não está trazendo nada de novo. Vamos tentar trazer coisas novas para, né, assim, somar, ou pelo menos vamos assistir aos vídeos na sua íntegra, para depois não ficar trazendo coisas que a gente já falou no vídeo, né? Aí fica meio estranho. Mas a lei de 1995 sobre Jerusalém, ela é muito específica que o presidente terá total autonomia para postergar a aplicação da lei, se entender que a mesma colocará em risco a segurança dos Estados Unidos ou do povo americano, independente de onde ele esteja. Por esta razão, desde a aprovação da lei, os presidentes, os presidentes Bill Clinton, democrata, George W. Bush, republicano, também nos seus 2 mandatos, e o Obama postergaram a aplicação da lei sempre para 6 meses, que assim a lei determina. O presidente assina postergando para 6 meses. E, tadam, o presidente Trump fez a mesma coisa. Ele postergou a lei por 6 meses também. Então não há nenhum absurdo no que foi feito pelos presidentes anteriores, pois o presidente atual também fez isso. O que mudou é que agora, quando ele teria estar assinando, agora em dezembro, salvo engano, novamente, para mais 6 meses, ele decidiu não fazê-lo. E isso irá sim colocar em risco a segurança dos americanos e do território americano. Um pequeno exemplo disso já aconteceu essa semana em Nova York, né? Graças a Deus foi capturado antes da bomba ser deflagrada. E o discurso do presidente, como sempre, foi um discurso de quê? De xenofobia, dizendo que o problema de imigração, que os imigrantes patavina nenhuma, o problema é religioso. Se você fomenta ódio e discórdia entre religiões, extremistas dessas religiões vão tentar te atacar. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. E aí eu volto para aquele meu outro ponto que eu comentei em um outro vídeo meu, né? Quando eu falo, quando o americano sobe num prédio e mata 60 pessoas a tiros, como ocorreu em Las Vegas, cadê o imigrante? Quando o outro lá em Nova York meteu bala também, o outro caso que teve um pouco antes, com 50 e tantas pessoas mortas, foi um americano também. Então não vem com esse papo de que é imigrante, tá? Isso aí é só para desviar e fazer a retórica xenófoba dele, tá bom? Mas entendendo também, né, como o aspecto político. O presidente Trump sempre aplicará uma decisão extremamente polêmica e extremamente marqueteira, essa é a verdade, para desviar a atenção da mídia e da opinião pública para coisas que estejam afetando o governo dele. E o mais recente motivo, todo mundo sabe, é o avanço da investigação sobre a Rússia. Eu vou passar para vocês alguns dados aqui. Por exemplo, saiu agora essa semana também uma pesquisa
da Associated Press, que coloca o seguinte ponto. Primeiro, ratifica que a aprovação do governo está em 32%. Apenas 32% dos americanos aprovam o governo atual. 67% desaprovam. Que 63% dos entrevistados acreditam que o presidente interferiu, sim, de alguma forma, obstruindo a justiça nas investigações da interferência russa. Que 40% dos americanos acredita que o presidente cometeu algum ato ilegal em relação ao processo da Rússia. E que 32% dos americanos acreditam que ele, de algum momento, se não de forma ilegal, mas sim de forma antiética, agiu prejudicando as investigações referente à Rússia. Então, gente, isso é para vocês entenderem o aspecto político que envolve a decisão. Ele precisa desviar a atenção do que está acontecendo aqui dentro. E para os mais velhos, deverão lembrar ou entender quando eu falo que cada um precisa das suas Malvinas, né? Como aconteceu na Argentina em relação às Ilhas Malvinas, quando eles estavam no ápice para perder o governo cair, e eles saíram em guerra contra a Inglaterra pela posse das Ilhas Malvinas, e que depois, todo mundo já sabe a história. Mas vamos agora para a questão religiosa, para vocês entenderem por que Jerusalém, ao contrário do que alguns líderes religiosos estão tentando incutir na cabeça de todos, isso não é verdade. Ela não é imemorial, porque ela tem data. Tudo que tem data deixa de ser imemorial. Imemorial é aquilo que você não pode precisar quando aconteceu, que é tão antigo que você não lembra, que é tão antigo que você não sabe quando começou. Vamos para a Bíblia e depois vamos para o Torá. Lembrando, eu não irei citar capítulo e versículo. Dessa vez eu vou citar somente os livros. E por quê? Para ver se aqueles que vivem enchendo a boca que a palavra de Deus, né, que Deus, que tal, estão aí nos comentários o tempo todo falando isso. E eu até comento de algumas vezes que pessoas que afirmam dessa forma, muitas vezes sequer leram a Bíblia, qualquer parte dela, salvo aquele trechinho que vai na missa e que o pastor ou o padre cita e aí o cara lê acompanhando. Pode ser que assim, eu citando apenas o capítulo, ou o livro, possa ser que ele vá lá procurar. E assim, ao menos um livro ele consiga ler da Bíblia. Quem sabe? De uma forma ou de outra eu estou até virando um pregador, né? Fazendo com que a pessoa leia a Bíblia. Quem sabe? Vamos lá. Eu até vou ler porque eu tive de anotar de uma forma tentando organizar, certo? O pai da nação judaica, né? O pai de Israel, o pai dos hebreus, né? Quando tudo começou, é Abraão. Começou como Abraão, que após ser visitado por Deus, teve o seu nome alterado para Abraão, com 2 A's, porque ele deixou de ser pai de um povo para ser pai de um grande povo, pai de uma grande nação. Abraão, onde hoje está lá Jerusalém, foi visitar, né? Foi lá comprar terras. A primeira ida de Abraão lá foi para comprar terras, para assentar o seu povo. Desculpem. E ele lá foi e prestou homenagem e pagou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote e rei da cidade de Salém. Qualquer semelhança não é coincidência, ok? E prestou lá com Melquisedeque, está na Bíblia, leiam, vão lá em Gênesis, vão lá. Eu vou até adiantar logo os livros, tá? Para poder facilitar a vida de vocês. Números e Samuel, além, obviamente, de Gênesis. Então vamos lá. Se Abraão foi lá comprar pedaços de terra para fazer os primeiros assentamentos e prestou homenagem a Deus em sacrifícios prestados junto com Melquisedeque na cidade de Salém, não existia Jerusalém. Ao lado
pode-se dizer, ao lado de Salém, existia uma outra cidade, cidade de Jebus, dos Jebuseus, também conhecida como Fortaleza de Sião. Já estava lá, não existia Jerusalém. Jerusalém foi constituída, vamos dizer assim, foi construída, entre aspas, né? Mais constituída do que construída. Já ali, aí vai depender do livro, se pela Torá ou se pela Bíblia, entre 800 a 1000 anos antes de Cristo. Tem data, então não é imemorial. E foi constituída porque o rei Davi conquistou com guerra, com luta, tomando aquelas cidades. A fortaleza de Sião demorou bem mais, até tanto que ele tomou tudo ao redor e evitou, e vamos chamar assim, sitiou a cidade dos Jebuseus. Os judeus tomaram aquela região com força, com guerra, e construíram a cidade de Jerusalém, que até hoje está lá composta por essas outras cidades, tá certo? Tanto a da cidade dos Jebuseus como a de Salém, e que eles juntaram tudo e transformaram em Jerusalém, e fizeram isso na marra, não foi, sabe, chegou lá, era um campo deserto, não existia ninguém, eles foram, chegaram lá, bons pastores samaritanos, passeando, ficaram lá e depois foram atacados para tomarem tudo deles. Não, eles chegaram e tomaram, simples assim, tá bom? Não estou aqui fazendo juízo de valor, estou só evidenciando para vocês que Jerusalém só passou a existir depois da conquista de Davi lá. Somente isso. E curioso é que Jerusalém, né, quer dizer cidade da paz, né, cidade da perfeição, né, uma coisa bem interessante, né, completa harmonia. Porque Salém quer dizer completa harmonia. Outra coisa que o pessoal precisa entender, cadê que eu anotei aqui? Sim. O povo judeu, gente, com todo o mérito que eles possam ter, muita gente, né, coloca, não, a própria Bíblia traz, né, foi o povo escolhido por Deus. Mas Deus já castigou esse povo por diversas e diversas vezes, porque eles são desobedientes a Deus, sempre foram, e por mais de uma vez, fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram de errado antes. Dá um exemplo, morreu Salomão, rei Salomão morreu, o que aconteceu? Mais uma vez o povo se dividiu, 10 tribos formaram um reino no norte, que chegaram a chamar inclusive de Israel, e o filho de Salomão, Jaboão, manteve 3 tribos, que foi chamado o reino de Judá, que mantiveram-se na região sul do que nós conhecemos hoje, tá certo? Entre eles ele manteve os levitas. Os judeus que ficaram em cima no reino no reino do norte, que tiveram como rei Jeroboão, que foi colocado lá, o que é que eles fizeram? Construíram templos, bezerros de ouro, mais uma vez, tá entendendo? Mais uma vez. Nós estamos falando, olha, uma diferença entre Salomão e Moisés. Vocês têm ideia de quantos anos tem isso? E novamente o que é que eles fizeram? Bezerros de ouro para serem adorados. O povo judeu, me desculpem, mas é um povo desobediente a Deus e é castigado por Deus há milênios. Há milênios. Vou ler aqui para vocês entenderem outra coisa. Quando o pessoal fala, enche a boca, né, como cristão, judeu quer que cristão se exploda, vá para o quinto dos infernos. Judeu não tem interesse em ninguém a não ser em si próprio.
Vamos ao Torá. Agora vocês vão me perdoar a pronúncia, né, de algumas palavras, porque eu não falo hebraico, nem tenho, sei lá, consegui as palavras, vamos chamar assim, aportuguesadas, né, para tentar fazer o som. Mas vamos entender uma coisa. Primeiro, todos nós cristãos acreditamos na Santíssima Trindade. Sejamos católicos ou evangélicos, os protestantes, puritanos, não importa. O judeu não acredita nisso. Em Devarim 6,4 ele diz: ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Os judeus declaram a unicidade de Deus todos os dias, escrevendo-a sobre os batentes das portas, mezuzá, e atando-a à mão e à cabeça, tefilim. Esta declaração da unidade de Deus são as primeiras palavras que uma criança judia aprende a falar e as últimas palavras pronunciadas antes de morrer. Na lei judaica, adorar um Deus em 3 partes é considerada idolatria. Jesus Cristo Vejam bem, os muçulmanos, por exemplo, reconhecem Jesus Cristo como um profeta, não como Messias, mas como um profeta. Pois o povo muçulmano tem mais respeito a Jesus Cristo do que os judeus, que muitos estão aí a defender. O que diz o Torá? Que Jesus não somente ele não é profeta, mas ele é um falso Messias, e o pior de todos os falsos Messias, pelos danos que ele causou à cultura judaica. E eles sustentam que que Jesus Cristo não pode ser o Messias, porque, segundo o Torá, em Ezequiel 37, nos versículos 26 a 28, o Messias verdadeiro construirá o 3º templo. Em Yeshayahu 43, 5, 6, levará os judeus de volta à terra de Israel. Então eles não estão em Israel, ou eu estou interpretando errado, não sei. Ou vão levar os que estão fora de Israel para a região, não sei. Não sou especialista no Torá. E aí traz, né, que ele vai introduzir a paz mundial e tal, blá, 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 blá. E nação não erguerá a espada contra nação, nem um homem aprenderá a guerra, em Yeshayahu 2,4. O que eu quero dizer, mostrar para vocês com isso aqui é o seguinte: que muitos cristãos estão se agarrando em defender essa ideia esdrúxula de reconhecer Jerusalém como capital única de Israel, para um povo que, além de desobediente a Deus, considera que Jesus Cristo foi o pior de todos os falsos messias. Vocês estão se debatendo, querendo enaltecer a um presidente que tomou uma decisão política, e por uma razão muito simples, porque vamos chamar de sócio, parceiro dele, que é o primeiro-ministro de Israel, a exemplo do presidente Trump, está sendo investigado, só que lá no caso por corrupção no governo dele, na iminência de ser destituído. E a decisão que o presidente adotou aqui, além de desvirtuar a mídia do tema interno, problema interno nos Estados Unidos, ajuda lá o primeiro-ministro, que encontra-se numa situação ainda pior do que o Trump, fortalecendo, colocando ele como o primeiro-ministro que conseguiu que os Estados Unidos reconhecessem Jerusalém como capital única de Israel. Muitos falam, o parlamento está lá, ou não sei o que está lá, está lá, gente, porque é exemplo de lá atrás, cerca de 1000 anos antes de Cristo, os judeus tomaram na marra. Os judeus foram lá e tomaram na marra. Havia uma decisão pacífica, entre aspas, né? Porque foi uma conciliação após guerra, novamente, porque o judeu sempre vai lá e vai fazer guerra.
dividindo Jerusalém ocidental para os judeus e oriental para o povo palestino, o povo árabe. Mas o judeu não quer isso. O judeu é farinha pouca, o meu pirão primeiro. É para eles, tudo para eles. Por isso que também eles são muito ricos no mundo todo e financiam campanhas no mundo todo. E tem o dinheiro que tem lá também, tanto que a nação israelita é uma das mais ricas do mundo. Então o que eu quero também aqui deixar claro, eu não estou querendo fomentar ódio a judeu de forma alguma, nada disso. Eu só estou tentando que vocês entendam que Jerusalém não é imemorial, tem data entre 800 a 1000 anos antes de Cristo e se tornou cidade judaica na guerra, na luta, na morte de muitas pessoas. Foram lá e tomaram a cidade que eram de outras pessoas. Os jebuseus estavam lá 1000 anos antes dos judeus chegarem pela primeira vez. Salém estava lá sei lá quanto tempo antes. Talvez de 1000 anos para trás, porque Abraão esteve lá comprando terras ao redor de Salém, prestando sacrifício a Deus junto com Melquisedeque, que era o sacerdote e rei de Salém. Então daí você sair enchendo a boca para dizer que Jerusalém sempre foi do povo judeu? Não. Querem uma solução harmoniosa? Jerusalém Ocidental fica com os judeus. Jerusalém Oriental fica com o povo árabe e palestino. Aí você vai encontrar paz. Aí você vai encontrar harmonia. Aí você vai encontrar a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é a vontade da paz. A vontade que Jesus trouxe na sua palavra do amor. E o que é tomado com guerra nunca será abençoado pelo amor de Deus. E a prova está aí. Mais de 5.000 anos se passaram e o povo judeu não tem paz. E por quê? Porque as conquistas deles nunca foram tomadas pelo amor de Deus. E eles sempre renunciaram ao amor de Deus, construindo templos e bezerros de ouro. E você que é cristão, tá aí, ó. Inclusive de forma ofensiva muitas vezes, agredindo e ofendendo as pessoas que pensam diferente de você. Esse vídeo ficou muito longo, mas ele foi necessário para trazer essas informações. Para quem não tem o Torá, vá na internet, você tem como conseguir. Bíblia, espero que todos tenham, pelo menos os que se professam como cristãos. Números, segundo Samuel, segundo livro de Samuel e Gênesis. Leiam completo. Alguma vez na vida, leiam o livro completo. Cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.